Comentário dos opositores. É pelo comentário dessas pessoas que perseguem a mensagem que a gente descobre o que elas têm para nos dar. Eles querem que nós deixemos a mensagem e siga o pensamento deles. O meu pai dizia: você só dá aquilo que você tem. E eu gostaria de fazer alguns vídeos tomando os comentários dos opositores da mensagem para ver se essas pessoas têm algo melhor do que a mensagem para nos dar, para saber se vale a pena deixar a mensagem e seguir o pensamento deste povo. Começando com este opositor, João Marcos, que escreveu este comentário em um dos nossos vídeos. Vamos analisar seu comentário, pois aquilo que está no coração, a pessoa expressa no comentário. Ele diz: meu irmão, saia de ilusão. Quando Jesus Cristo morreu por nós, o véu se rasgou. Nós não precisamos de intercessor. Jesus Cristo é o nosso intercessor. Não sei por que ele disse isso, pois eu nunca disse em nenhum vídeo que há outro intercessor além de Jesus Cristo. Leia a Bíblia, diz ele. Jesus é caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem o Pai senão por mim. Outra coisa que não sei por que ele falou, porque eu também creio que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Ele diz: não está escrito crer em William Branham, tem que crer em Cristo Jesus. Sim, mas ninguém vai crer em Jesus se não crer naquele que Jesus enviou para pregar o Evangelho. A Bíblia diz: o crer vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E você não ouve a palavra de Deus pregada pelo próprio Jesus. Ele nunca disse: eu irei e pregarei o Evangelho. Ele disse: ide e pregai o Evangelho. Ele nunca disse: vocês me receberão, mas ele disse: quem recebe aquele que eu envio, recebe a mim. E é lógico que se você rejeitar um daquele que ele envia, rejeita ele. Outra coisa, o fato de você crer naquele pequenino que Jesus enviou para pregar o Evangelho para você, não muda o fato que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Não muda o fato que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. As pessoas que receberam a mensagem de Paulo, elas creram que quando receberam Paulo, receberam Jesus, pois criam que Paulo foi enviado por Jesus. E crer desta maneira não fez Jesus deixar de ser o único caminho, a verdade e a vida. Não fez Jesus deixar de ser o único intercessor. Veja como Satanás trabalha no psicológico das pessoas, fazendo as pessoas pensarem que você só pode crer no Evangelho se o próprio Jesus pregar para você, e com isto Satanás faz com que você rejeite aqueles que Jesus tem enviado. E Jesus disse: quem rejeita a vós, rejeita a mim. Agora em Mateus capítulo 23, verso 34, Jesus disse: eu enviarei profetas, e vocês os apedrejarão, e os perseguirão de cidade em cidade. Agora, quando estes profetas que Jesus prometeu aparecem, eu pego uma pedra, jogo nele e digo: olha, tu é falso profeta. Eu já saí desse sistema, eu não creio nisso. Eu creio que Jesus é o único intercessor, o único caminho, a verdade e a vida. E começo a apedrejar e perseguir o próprio profeta que Jesus prometeu. Eu enviarei profetas e vocês os apedrejarão e perseguirão de cidade em cidade. Veja como o demônio é sujo. Ele conclui dizendo: eu me libertei deste sistema de mentira. Esse irmão está falando que a Bíblia é mentirosa. A Bíblia é verdadeira. Tudo que nós precisamos é orar, pedir a direção de Deus. Pois você se libertou do sistema de Deus, meu irmão. Porque o sistema de Deus é esse.
O sistema de Deus não é Ele próprio vir pregar, mas enviar apóstolos, evangelistas, profetas, doutores e mestres. Assim, Satanás vai enganando a humanidade. As pessoas pensam que estão no caminho reto e não sabem que é um caminho de destruição. Veja como pode a pessoa rejeitar aqueles que Jesus enviou porque crê que o próprio Jesus vai pregar para eles. E não adianta você me dizer que você tem a Bíblia, porque a própria Bíblia diz que o eunuco da rainha de Candência estava lendo a Bíblia dentro daquela carruagem. E Filipe perguntou: você entende o que lê? Ele disse: como vou entender se não tem quem me explique? A palavra de Deus não pode se contradizer. Se Paulo disse que Jesus enviou profetas, evangelistas, apóstolos, doutores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, o eunuco da rainha de Candência podia ler aquela Bíblia como ele quisesse. Jamais ele ia compreender se Deus não enviasse a ele um mensageiro, se Deus não enviasse a ele um mestre, um apóstolo para ensiná-lo. Então, essas pessoas rejeitam o mensageiro, rejeitam aquele que Jesus enviou e seguem em diante lendo a Bíblia, querendo dizer que vão entender e saem crendo na Bíblia de forma errada, crendo que Jesus é a segunda pessoa de uma suposta trindade, que Eva comeu uma maçã. Crendo que Paulo disse que a mulher tem que ficar calada na igreja, que não deva ensinar apenas para a igreja de Corintos, negando o que ele também disse para Timóteo. Se foi só para a igreja de Corintos, por que ele disse isso para Timóteo também? Outra coisa, Paulo disse que Jesus enviou ele não apenas para a igreja de Corinto, mas para os gentios, que Pedro seria para os da circuncisão e ele para os da incircuncisão. Paulo não é um mensageiro apenas para a igreja de Corinto. Paulo é um mensageiro para os gentios. Crendo que Malaquias 4, onde diz: aquele dia vem ardendo como fornalha, e todos os soberbos serão como palha, pois o fogo vos abrasará, que aquele grande e terrível dia do Senhor é uma profecia apenas para Israel, que aquele mensageiro de Malaquias 4:5 é apenas para Israel. Mas esta mentira é desmascarada quando Paulo prega a mesma coisa e fala do mesmo terrível dia do Senhor para os tessalonicenses, que eram gentios. É por isso que eles não querem o mensageiro e dizem: eu vou ficar só com a Bíblia. Se o eunuco da rainha de Candência tivesse ficado só com a Bíblia e tivesse rejeitado Filipe, ele não teria visto nem a necessidade de descer às águas e se batizar em nome de Jesus Cristo naquele dia por Filipe. E é por isso que eles não querem o mensageiro, meus irmãos. Elas não querem o mensageiro. Eles e elas dizem: queremos só a Bíblia, porque elas leem a Bíblia e aquela profecia da Bíblia, se não tiver um servo de Deus para explicar, elas passam por cima, interpretam errado e seguem fazendo o que é pecado, fazendo o que é errado e tendo a sensação no psicológico de que fez sua parte. Eu li a Bíblia e isso é que importa. Mas é o que o irmão Brana disse: eles querem apenas ter aquela sensação psicológica de que eu li a Bíblia, eu fui na igreja domingo, e então psicologicamente achar que estão salvos. Só isso que eles querem, mas eles não querem conhecer a Jesus no poder da sua ressurreição. Eles não querem segui-lo, e não tem como segui-lo a não ser através de alguém que ele enviou. Eu envio a vós, e quem receber a vós, recebe a mim.